Tiveste a coisa. Onde é que está a Regina? É que agora apareceu o conceito. Vamos começar já, senão não dá tempo. Estou pronta. Está a chegar a mensagem? Já está o PowerPoint, está tudo em ordem. Tudo. Está sim, senhora, bora lá. Tu, Afonso, não vem para aqui. Vais falar de pé, não é? Não, eu fico aqui só no fim, depois para o debate. Faz o debate. Faz a Está bem, está bem, está bem, está bem. Vou tirar isto. Afonso, ajuda-me lá. Para pôr ali, que a Regina micro quer não está a falar funcionar. por ali. Esse Não, micro mas eu está a tenho funcionar. aqui, querida. Olha. Esse micro não está a fazer. Já tenho aqui. Alright. Pode ser para a fotografia só. Então, começamos todos sentados, não é? Sim. Está bem. Depois passas-me a palavra e eu vou. Ok. Muito boa tarde a todos. Ouve-se bem? É uma alegria ver a casa cheia, voltarmos aos tempos antes do Covid. Ainda não está como era, mas estamos a andar para lá. Quero agradecer a presença de todos, especialmente da doutora Regina Santos Pereira, por ter deslocado de Lisboa e vindo outra vez ao Algarve, porque já é uma formadora experiente nesta matéria e já veio por diversas vezes aqui ao nosso Conselho fazer este tipo de formações. Muito obrigada, mais uma vez, por se ter disponibilizado. E é com grande satisfação que dou as boas-vindas a esta formação, que irá abordar temas como as alterações ao procedimento especial de despejo, bem como ao regime transitório dos contratos de arrendamento habitacionais anteriores a 1990, entre outros, organizada por este Conselho. Vamos poder discutir um tema tão relevante que é para todos nós importante como para a nossa sociedade. É de extrema importância que, enquanto advogados, sejamos atualizados e informados sobre a legislação em vigor, de forma a podermos prestar um melhor serviço aos nossos clientes e contribuir para a resolução dos conflitos que possam surgir nesta área. Nesta conferência teremos também a oportunidade de discutir a importância do papel do advogado no âmbito desta matéria. Não vieram cá para me ouvir, vieram cá para ouvir a doutora Regina. Portanto, boa tarde a todos e vou dar a palavra à doutora. Então, muito boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui nesta terra, não é? Gosto muito de vir aqui, como já todos sabem, não é? Muito obrigada à doutora Cristina e ao Conselho Regional de Faro pelo convite. E vamos passar com a maior brevidade aqui à apresentação que eu preparei. Eu vou tentar abordar estes 4 temas que vos trago aqui, mas como sabem, o pacote mais habitação tem outros temas, não é? Porque são basicamente... Exatamente. Fazemos outra. Basicamente é um documento com 80 e tal páginas e, portanto, para nós advogados é sempre aquele tema do por onde é que eu começo, mas eu acho que aquilo que eu posso partilhar convosco é aquela necessidade que nós advogados temos sempre quando vem uma lei nova, que é o que é que mudou, não é? E, portanto, estamos sempre à procura do que era o antes e o que é agora. E dentro destes temas que eu vos trago, portanto, são 4, basicamente, a doutora Cristina já referiu. Eu vou passar cada um deles, começando por este que tem a ver com o regime transitório dos contratos de arrendamento habitacionais anteriores a 1990.
Primeiro tenho sempre aqui um slide para vos guiar nas leis onde estamos aqui a falar e que relativamente à parte do regime transitório, das alterações do regime transitório, são basicamente duas leis que interessam, uma lei e um decreto-lei. É o NERRAU, que já todos conhecem, claro que ele está ali com a data de 2006, mas como sabem, teve alterações em 2012, 2014, 2017, 2019, 2020, 2022 e agora em 2023 com o pacote Mais Habitação. O Decreto-Lei 132 de 2023, que é 27 de dezembro, acabadinho de publicar, que tem a ver com a compensação que está prevista dos senhorios exatamente na sequência das alterações que existiram. Antes de passar às alterações propriamente ditas, eu vou colocar aqui uns slides que permitem situar-vos um bocadinho do que era, para depois vermos o que é que passou a ser. O que é que nós temos? Nesta lei do pacote Mais Habitação, em primeiro lugar temos uma produção de efeitos diferida e, portanto, estamos a falar de 120 dias após a entrada em vigor da lei. A lei entrou em vigor no dia 7 de outubro, foi publicada a 6 e entrou em vigor no dia 6, no dia 7. E aplica-se especificamente aos contratos habitacionais antes de 15 de novembro de 1990, ou seja, antes do RAU. Sendo que estamos a falar, reforço, só habitacionais, ou seja, isto que vamos falar aqui não toca nos não habitacionais, para o bem e para o mal, não é? Do senhorio e do inquilino. Então, o que é que nós tínhamos até agora e o que é que muda? Em primeiro lugar, este regime que nasceu em 2012 serviu basicamente para mexer no contrato e mexer na renda. É uma alteração do contrato e da renda que depende sempre da iniciativa do senhorio. E, portanto, se o senhorio não fizer, nada acontece. Ou seja, implica uma comunicação da parte do senhorio. Muitos dos nossos clientes já fizeram tudo mal, a lei saiu. E, portanto, às vezes somos confrontados com já uma troca de cartas imensa e colocam questões relativamente a essa troca de cartas. Depois, neste processo, que foi chamado de negociação, mas que não é nada de negociação, existem sempre respostas de senhorio e de inquilino que têm que ser dadas no prazo de 30 dias e a lei até diz em que sentido devem ser dadas. Esse é, aliás, um problema que com certeza já perceberam e que todos nós sentimos, que é os nossos clientes acham que podem trocar cartas como se fossem, passa a expressão, cartas de amor, e portanto escrevem lá o que querem e depois nós em termos práticos temos que interpretar e retirar dali o sentido conforme os sentidos que a lei diz que devem ser definidas as comunicações. Algumas das cartas têm que ser acompanhadas com documentos comprovativos e esta negociação, eu pus negociação entre aspas exatamente porque ela não é uma negociação, ou seja, em termos práticos, se uma das partes responder de um sentido diferente daquele que está na lei, já pode ter uma consequência e pode ser gravosa, mas esta negociação tem como valores máximos 1/15 do valor patrimonial e quando existe aquilo que eu habitualmente designo por carência económica, mas a lei não lhe dá esse nome, tem a ver com os inquilinos que têm um rendimento anual bruto corrigido inferior a 5 remenares, que já vamos ver qual é o valor. Quando o inquilino invoca esta exceção, a renda não sobe para 1/15, mas sim e apenas consoante o seu RABC e consoante aquelas percentagens que ali estão, que estão diretamente relacionadas com o rendimento do inquilino. A lei colocou, esta é uma das alterações que já vamos falar, que é, a lei colocou isto que se chama o regime transitório, que é durante 10 anos, a renda vai ficar limitada à percentagem do rendimento que o inquilino vai invocar e provar, porque tem que enviar um documento a provar. E só no fim dos 10 anos é que a renda podia se passar para 1/15. Deixar-vos só aqui uma referência ao primeiro passo, no fundo, que existe nesta troca de cartas. O primeiro passo, que é super importante e que os inquilinos e que os senhorios muitas vezes acham que ir à internet buscar uma carta resolve e só resolve é procurar o advogado a seguir, porque a maior parte das vezes está tudo um bocadinho inquinado. Esta carta é super exigente e, portanto, tem estes 8 itens todos e, portanto, na carta o senhorio
tem que dizer tudo ao inquilino, quais os sentidos possíveis da comunicação, portanto, no fundo, funciona quase como advogado do próprio inquilino, porque tem que dizer até quais os documentos que tem que juntar. Esta exigência que está aqui a partir do 6, o 7 e o 8, foi uma alteração de 2014, só para vos situar, porque às vezes temos muitos casos em que nos entregam cartas trocadas antes de 2014. E antes de 2014 eu não tinha uma carta tão exigente e, portanto, ela nem sequer coloca em causa a questão da eficácia dela. Mas depois de 2014, com vigência a janeiro de 2015, já existe. Ora bem, então o que é que o inquilino pode responder? Ele pode responder uma das 6 hipóteses que aqui estão, sendo que a primeira não é nenhuma resposta, é apenas a ausência de resposta. E consoante esta resposta haverá um caminho diferente. Assinalei a amarelo a quinta porque é aquela que mudou. E, portanto, todas as outras não mudaram e a lei mantém exatamente os mesmos sentidos. Os regimes de exceção são 2. Têm a ver com os rendimentos e têm a ver com a idade ou a incapacidade do inquilino. E também este número 2, que tem a ver com o facto de residir o cônjuge há mais de 5 anos naquela unidade de facto, enfim, o que está ali. Então, estas 2 hipóteses, que eu chamo de regimes de exceção, que no fundo são aquilo que fazem paralisar o direito que o senhorio tem de terminar o contrato ao fim de 5 anos e subir a renda para um 15avos, porque esse é o princípio geral, esta invocação destas exceções fazem paralisar esse direito. Paralisam esse direito e, no que diz respeito ao rendimento do inquilino, reparem que eu digo carência económica, pus-lhe este nome, mas volto a dizer, a lei não diz este nome. A lei diz rendimento anual bruto corrigido inferior a 5 remenás, que se tivermos em conta o salário mínimo de 820, vamos ter 57.400 e, portanto, dá aquele valor mensal. Esta é aquela parte em que, quando nós explicamos ao cliente, alguém diz assim, carência económica estou eu, doutora, não é o inquilino, não é? Porque realmente a franja é muito grande, não é? O número de casos foi muito grande nestas respostas e, portanto, lá está, uma pessoa que invocasse esta situação ficaria com a sua renda fixada consoante a percentagem do seu rendimento e durante 10 anos. O inquilino, nesta resposta, tem que juntar os documentos comprovativos do seu rendimento e da sua idade e da incapacidade, se for o caso. Este artigo diz que, se não juntar, não pode beneficiar destas exceções. Mas eu deixo-vos aqui esta referência deste acórdão do Constitucional, que provavelmente já têm conhecimento, mas era apenas para manter aqui a linha, que considera que, mesmo que não envie os documentos, beneficia na mesma nos regimes de exceção. E, portanto, nós advogados a batalhar naquilo que está na lei e depois, de repente, aparecem umas decisões que nos trocam um bocadinho as voltas. Então, qual é a parte que é revogada? É que, como eu estava a dizer, quando o inquilino invoca estes rendimentos, vamos ter estes plafons de 10, 13, 15, 17 e 25%, sempre com o limite de um 15avos. Portanto, o senhorio nunca tem direito a mais do que um 15avos. Quando o inquilino invocava um destes plafons, um destes parâmetros que aqui estão, a renda estava fixada durante 10 anos, segundo esta percentagem. Portanto, com este limite de um 15avos, aquilo que eu estava a dizer, dos 10 anos fixado no mesmo valor, e só no fim dos 10 anos é que o senhorio podia passar para o máximo de um 15avos, porque aí, nesse caso, o senhorio, o inquilino, não podia invocar outra vez a questão dos rendimentos. Bom, isto era o que tínhamos até à lei do Orçamento de Estado de 2022. O artigo 228 do Orçamento de Estado vinha dizer que este prazo dos 10 anos, portanto, que permitia ao senhorio passar a renda para um 15avos, iria ficar suspenso até que fosse publicado um relatório do Observatório da Habitação e da Reabilitação Urbana que fizesse um estudo baseado nos censos de 2021, que fizesse um estudo e dissesse quantos contratos estavam nestas circunstâncias, enfim, todo o estudo do mercado. Esse relatório saiu, entretanto, em maio de 23 e, portanto, em 2022,
o prazo dos 10 anos ficou congelado. Ficou congelado até sair o tal relatório que sai então em 2023. O que é que altera aqui? É que deixou de haver atualização da renda em função dos rendimentos do inquilino e, portanto, a partir do momento em que ele invoca a tal carência económica, entre aspas, a renda só pode ser atualizada mediante a aplicação dos coeficientes legais. E, portanto, em termos práticos, durante todos estes anos, os senhorios estiveram à espera que um dia pudessem passar a renda para um 15º, já não podem. E, portanto, o pacote Mais Habitação revogou todos esses escalões de atualização da renda. Depois, outro aspecto, portanto, isto era o caminho da renda, não é? Ele manda a carta, o inquilino responde à carência económica e, em termos práticos, existe a tal... Depois, a dúvida que vai surgir, inevitavelmente, são as cartas que já foram trocadas. No fundo, é um bocadinho isso. E, portanto, o que é revogado aqui? É a possibilidade também de o senhorio poder terminar o contrato ao fim dos 10 anos. Porque, para os inquilinos que apenas invocassem a carência económica, não a questão da incapacidade da idade, nem da idade, porque esse caminho eu ainda não falei, mas só os da carência económica e que não tivessem, que tivessem menos de 65 anos ou que não tivessem capacidade, o que podia acontecer é que o senhorio, ao fim dos 10 anos, não só podia aumentar a renda, como podia terminar o contrato. Pronto, e isso foi o que foi revogado, sendo que, só mais uma referência, que era no fim desses 10 anos, o senhorio mandaria outra carta, o inquilino iria dizer que se opunha, não podia dizer que tinha o rendimento mínimo, o tal carência económica, e na falta de acordo o contrato considerava-se celebrado por mais 5 anos e, portanto, no total dava 15 anos para poder terminar este contrato. O que é que acontece aqui? O contrato agora não transita para o NRAU. Ou seja, basta o inquilino invocar a carência económica, que não só a renda não pode subir para além do coeficiente legal, como o contrato não pode terminar. E, portanto, em termos práticos, temos aqui uma alteração bastante grande. A outra exceção, no fundo, que tem a ver com, e lá está, quando junta as duas exceções, então é que nada acontece mesmo, não é? Mas neste caso a outra exceção é a idade igual ou superior a 65 anos ou a incapacidade igual ou superior a 60%, ou que reside há mais de 5 anos, o cônjuge, de facto, tal, tudo o que ali está com a carência económica. Neste caso, o que é que acontecia à renda? Ela podia ser atualizada até um 15º, porque estamos a falar numa primeira hipótese em que o inquilino só invoca aquelas exceções e a renda podia subir, ou seja, podíamos ter um contrato com um inquilino de mais de 65 anos com uma renda para um 15º, desde que não tivesse o rendimento, a tal carência económica. Mas o contrato nunca iria transitar para o NRAU, portanto, bastava invocar uma destas exceções que ele nunca iria transitar para o NRAU. Neste caso, a consequência é exatamente a mesma em relação à renda, que é, ela nunca vai poder subir até um 15º, só se pode aplicar os coeficientes, e, portanto, em termos práticos, é aquilo que eu há pouco estava a dizer, também nesta via de exceção de respostas de carta, também existe a questão de não transitar para o NRAU e aplicar com os coeficientes. E, portanto, em termos práticos, o que acontece é que o senhorio deixa de ter aquele direito de subir a renda para aquele valor e então resolveu-se publicar um decreto-lei que cria a compensação dos senhorios, que é este decreto-lei que aqui está, que eu vos disse no início, e que basicamente tem a ver com a primeira parte da apresentação aqui do aplicável aos contratos, tem o mesmo que eu pus de atrás, com uma diferença, que é, aplica-se aos contratos para a habitação celebrados antes do dia 18 de novembro de 1990. Porquê 18 de novembro de 1990? Porquê? Porque o RAU foi publicado a 15 de outubro de 1990 e tinha uma regra que entrava em vigor 30 dias depois. Mas aquilo que foi considerado ao colocar a data do 18 de novembro
foi que só se pode contar esta compensação a partir do momento em que o RAU foi disponibilizado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. Acho isto fantástico. E, portanto, até isto arranjaram, não é? Ou seja, tem uns 3 dias, porque 15 de outubro, 15 de novembro, não é? À partida. Mas não, é 18 de novembro, exatamente por isso. Há, aliás, um acórdão sobre a entrada em vigor do RAU, que é um acórdão de 5 de novembro de 92, da relação de Lisboa, que discute exatamente quando é que o RAU entrou em vigor e, no fundo, agarrou-se a esta ideia de só depois do RAU entrar em vigor é que nós estamos na franja dos senhorios que vão poder pedir a compensação. Basicamente, a questão tem a ver com quais são os senhorios que podem pedir a compensação. Depois, portanto, a compensação dos senhorios surge nestes contratos, desde que estejam sujeitos ao regime do 35 e 36, ou seja, tudo aquilo que eu há pouco referi, da carência económica e da questão das idades, desde que a renda tenha sido fixada em valor inferior a 1,15 avos, que se foi fixada ao valor de 1,15 avos, considera-se que não há compensação nenhuma, portanto, porque o senhorio, na verdade, acaba por perder aquela diferença entre o valor da renda que foi fixada consoante o que o inquilino ganha e 1,15 avos do VPT. E a compensação vai incidir exatamente nesta diferença. É um apoio financeiro que é não reembolsável e só vai ser concedida a partir de 1 de julho de 2024, que é a data de produção de efeitos do Decreto-Lei. Claro que nós, neste momento, como não sabemos se esta lei vai manter-se até essa data, fica esta referência, não é? Porque na fase em que estamos, não sabemos muito bem, a partir do dia 10 de março, se vamos ser outra vez no arrendamento. Nós já sabemos que o arrendamento é uma lei que gosta muito de mudar, não é? Mas pronto. Esta compensação é pedida ao EIRU, mediante a remessa de vários documentos. Isto está tudo no Decreto-Lei, portanto não tem assim nada de especial, é só quando os clientes nos pedirem apoio, no fundo termos a noção de quais são os papéis que eles têm que juntar, e é atribuído por 12 meses, renováveis. Mas antes do fim do prazo, o senhorio tem que ir lá dizer isto mantém-se. Portanto, é aquela situação de que o nosso cliente tem que ser chamado a atenção por nós, que não é uma compensação automática que vai entrar na conta bancária assim, sem pedir. Portanto, tem sempre a questão de que deve manter os requisitos da compensação. Depois, transmite-se por morte do senhorio aos seus sucessíveis, mas eles têm 60 dias para requerer a manutenção da compensação. Cessa a constituição do arrendamento, isto é um bocado óbvio, não é? No caso de incumprimento do senhorio das obrigações relativas ao acesso e à manutenção da compensação, que no fundo tem a ver com toda a parte documental que ele tem que assegurar, o pagamento pode cessar. E também no caso de incumprimento do senhorio quanto ao arrendamento subjacente à compensação, é um tema, não é? É um tema. E, portanto, uma lei a dizer que se o senhorio não cumprir aquele contrato deixa de ter direito à compensação, não sei quem é que vai ver, não é? E, portanto, em termos práticos, não sei quem é que vai controlar se o senhorio está a cumprir as suas obrigações decorrentes daquele contrato ou não, mas pronto, é o que lá está nesta lei. Passamos agora às alterações do procedimento especial de despejo. O procedimento especial de despejo, para quem ainda insiste em fazê-lo, como eu, já sabe que é uma luta, não é? O procedimento especial de despejo é uma luta. É uma luta que eu confesso que ainda não desisti. Já existe, eu acho que o segredo, se é que há algum segredo no procedimento especial de despejo, o segredo está em nós percebermos se há ali os requisitos seguros para não haver uma recusa. Se é que se pode dizer isto. Vou dar aqui algumas dicas que eu acho que podem ajudar. Na verdade, eu fui daquelas que fui correr para o procedimento especial de despejo em 2012 e, portanto, acho que já tive tudo o que é recusas e há coisas que eu já acho que consigo ultrapassar e consigo, outras que, enfim, não se consegue, e quando nós temos uma divergência em certos aspectos relevantes, mais vale ir para a ação de despejo e não ir ao procedimento especial de despejo,
Claro que temos sempre que explicar ao cliente este caminho, não é? Porque eu, em termos práticos, a grande diferença de uma coisa para a outra é que se eu olhar para o tempo total de um procedimento especial de despejo, eu posso dizer com algum conforto que é mais rápido o despejo do que numa ação judicial. Mas, em termos práticos, eu tenho ali aquilo que eu designo por luta inicial, porque ele pode ser recusado. Muitas vezes nós não conseguimos ultrapassar as recusas e ele nem sequer segue para a frente e, na verdade, acabamos por estar ali a perder algum tempo quando podíamos ter começado uma ação. Mas, por outro lado, mas em termos práticos, é mais rápido e uma das alterações com o pacote mais habitação é que ficou claríssimo que o procedimento especial de despejo é um processo urgente, que era uma coisa que não estava, e, portanto, isso é nitidamente uma alteração que é boa para nós advogados, fica claro como é que funciona todo o procedimento, do ponto de vista de contagem de prazos, obviamente. Mas, quer dizer, comparando com a ação de despejo, o que é que eu tenho na ação de despejo? Tenho essencialmente uma fase inicial que é mais rápida. Ou seja, se eu dou entrada de uma ação de despejo, com alguma probabilidade o inquilino, passado no máximo uma semana, já sabe que tem uma ação de despejo. Mas depois apresenta a contestação e aquilo para ali, não é? E, portanto, ficamos muito tempo à espera. Ou seja, do ponto de vista de início do despejo propriamente dito, a ação de despejo é mais eficaz, mas é o eficaz relativo. Porque ele fica a saber mais cedo, faz a contestação, mas aquilo depois pode ficar sujeito a todas as delongas normais de uma ação. E o procedimento especial de despejo, lá está, tem esta fase inicial que é um bocadinho luta, como eu costumo dizer, mas depois no global acaba por ser mais rápido. Então, na mesma slide com a legislação, para vos ajudar aqui a guiar na exposição, estamos a falar na mesma do NRAU, estamos a falar do Decreto-Lei número 1, que é o que regula o Balcão Nacional do Arrendamento, que agora passou a ter outro nome, e a Portaria 9 de 2013, 10 de janeiro, que regulamenta os aspectos do PED. Isto é nitidamente um dos problemas que nós temos com o arrendamento, que é tudo muito disperso, não é? E, portanto, estamos sempre à procura de qual é a lei que vem dizer, regular isto e aquilo. Este é um problema. O arrendamento, basicamente, tem, eu acho que, na minha opinião, tem dois problemas, que é as leis dispersas e a aplicação da lei no tempo. A aplicação da lei no tempo, uma pessoa às vezes sente-se um bocadinho com uma bola de cristal na mão, não é? De tentar perceber qual é a norma que vai aplicar àquele caso concreto. Então, relativamente aqui às alterações, para já temos aqui uma complicação total que nos faz, nós advogados, de ver norma a norma quando é que entra em vigor. Normas com produção de efeitos e ainda por cima as datas são diferentes. Estamos a falar de 7 de outubro, que foi quando a lei entrou em vigor, algumas normas, outras entraram a 1 de janeiro e outras vão entrar a 4 de fevereiro. E, portanto, em termos práticos, temos que ir ver norma por norma. Este decreto-lei, no fim, esta lei, no fim, tem o artigo da revogação e tem o artigo da entrada em vigor que requer muita paciência da nossa parte, porque tem uma linha para cá, uma linha para lá e, portanto, em termos práticos. Mas para vos situar, nós temos 3 timings aqui na entrada em vigor das alterações. Relativamente ao procedimento especial de despejo, já sabemos que ele está limitado a certos fundamentos de resolução do contrato, portanto, já sabemos também que, por exemplo, se eu estiver a falar de um caso de falta de residência permanente, eu não posso fazer um procedimento especial de despejo, não é? Eu só posso fazer procedimentos especiais de despejo naquele caso daquelas alíneas que ali estão, que estão no artigo 15, isto é a cópia do artigo 15, e uma das coisas que aparece, no fundo, por assim, novidade, mas já em 2012, aqui a novidade não é agora, 2012 estávamos habituados a fazer uma execução para entrega de coisa certa com a carta e com o contrato, isso foi revogado em 2012, quando aparece o procedimento especial de despejo. E a primeira ideia que se retira daqui é que eu começo o procedimento especial de despejo sem título executivo. Eu caminho para a constituição do título executivo. Mas lá está, eu acho que cabe-nos a nós, advogados, quando temos o caso concreto, obviamente explicar ao cliente os 2 caminhos possíveis, mas depois a intuição também nos leva um bocadinho para se isto vai correr bem ou não.
algumas dicas relativamente a este momento de decisão e de aconselhamento do cliente. A forma de comunicar a cessação do contrato, e quase sempre é falta de pagamento, não é? Nós temos aqui várias hipóteses, mas quase sempre estamos a falar de falta de pagamento. A forma de comunicar e o respeito de todos os preceitos que estão na lei relativamente a isso é essencial para que este procedimento especial de despejo não venha a ser recusado. E, portanto, estamos a falar a questão de haver domicílio convencionado ou não haver domicílio convencionado. Como sabem, a comunicação de cessação do contrato por falta de pagamento pode ser feita por notificação avulsa, carta registada ou contacto de agente de execução mandatário. E lá está, se não houver domicílio convencionado, eu não posso fazer a simples carta registada com aviso de recepção. Outro aspecto, portanto, esse eu diria que é o primeiro aspecto que eu tenho que ver. O segundo aspecto que tenho que ver é se é casa de morada de família ou não. E, portanto, a comunicação da cessação do contrato tem que ser feita a marido e mulher em documentos separados. Já temos a jurisprudência dizendo que tem que ser em documentos separados. E depois temos um artigo, que é o artigo 10º, cuja epígrafe se lê vicissitudes, que é seja lá isto que for, e que eu basicamente costumo traduzir para quando as coisas correm mal. E, portanto, quando as coisas correm mal, significa que o aviso de recepção foi assinado por outra pessoa e, portanto, há sempre aquela nuvem de se a pessoa certa recebeu a carta ou se a carta volta para trás. Basicamente, são estes os dois casos de vicissitudes. O artigo 10º tem uma quantidade de requisitos que nós devemos cumprir neste momento da comunicação da cessação do contrato. Porque lá está, eu estou a falar neste momento porque é este o momento que, em termos documentais, prepara o PED, não é? E, portanto, como eu sei à partida que pode haver causas de recusa, eu, neste momento, devo preocupar-me com todos os requisitos. Nomeadamente, aqui em relação ao artigo 10º, fazer-vos uma referência a quando acontece isso de o AR ser assinado por outra pessoa, a carta ser devolvida, tem que se enviar uma segunda carta para que possa produzir efeitos a primeira. Depois, a propósito desta questão das vicissitudes, não queria deixar de comentar convosco aqui um acórdão do Supremo, do dia 19/10/2017, que considera, não tem a ver com a falta de pagamento neste caso, mas eu acho que se aplica. Aliás, eu mudei os meus conselhos a partir deste acórdão, que diz que se a carta for enviada para uma pessoa coletiva e o gerente da sociedade não assinar o aviso de recepção, tem que se enviar uma segunda carta. Portanto, isto deve querer dizer que se eu tiver, por exemplo, uma sociedade anónima, vou estar à espera que o administrador esteja na portaria para assinar ARs, não é? Pronto, eu costumo fazer sempre esta graça, mas na verdade isto não é muito prático, não é muito real. E, portanto, eu, para não ter esta discussão, quando é pessoa coletiva, digo sempre para enviar a segunda carta. E, portanto, não me interessa nada quem é que assinou o AR, olha, envia a segunda carta, tudo direitinho, porque esta discussão eu já sei que não vou ter. E lá está, se eu começo um procedimento especial de despejo em que tenho isto tudo arrumadinho, já estamos a caminhar para que possa correr bem, no fundo. Depois, o que é que eu queria dizer mais sobre o procedimento especial de despejo? Que só pode ser requerido quando há contrato escrito e tenha sido cumprida a obrigação fiscal. Relativamente a este aspecto do contrato escrito, por exemplo, pode ser um problema para não fazer um procedimento especial de despejo. Eu fico logo, no fundo, com as hipóteses deste PED cortadas por não haver um contrato escrito. Fazer-vos aqui uma referência ao acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 13 de setembro de 22, que abriu aqui uma porta, como eu costumo dizer, a um mundo novo, que é a pessoa a aceitar que os PEDs sejam feitos com contratos de promessa de arrendamento. Como sabem, com certeza, tão bem como eu, nós temos muitos clientes que têm promessas de arrendamento e nunca fizeram um contrato definitivo. Até este acórdão, eu dizia sempre, não, nem sequer vou fazer um PED porque eu já sei que vai ser recusado. Agora, há este acórdão que nos pode ajudar, porque depois as recusas do PED têm que ser antecipadas
de maneira a que, se eu tiver a recusa, eu poder colocar a questão junto do tribunal e poder defender que o PED deve ser tramitado no balcão. Depois também temos a questão das obrigações fiscais. Como já sabemos, este procedimento nasceu para combater a economia paralela, se é que se pode dizer isto assim, e, portanto, em termos práticos, temos que ter o pagamento do imposto de selo pago. Às vezes existem alguns casos, eu já tive alguns, em que se coloca a questão se o pagamento de imposto de selo está feito quando estamos a falar em escrituras públicas, principalmente as muito antigas, e porque lá está, não aparece para o balcão do arrendamento, eu vou continuar a dizer balcão do arrendamento, ainda que ele tenha mudado de nome, para o balcão do arrendamento, a parte que tem que verificar é a guia do imposto de selo, e numa escritura não há guia do imposto de selo. Pois não, porque o notário é que cobrava o imposto de selo. Pronto. Às vezes isto faz parte daquela luta que eu vos estava a dizer, que às vezes temos que fazer reclamações no sentido, não senhora, está pago o imposto de selo, e às vezes até prescreveu, não é? E temos que eventualmente defender isso no tribunal. Depois pode-se acumular o pedido de pagamento de rendas, mas o PED só pode ser requerido contra os inquilinos, não inclui os fiadores. Às vezes é o suficiente para não fazer um PED. Se eu, por exemplo, tenho um cliente que me diz que é o fiador que me dá mais garantias de tudo funcionar bem, tudo acontecer bem, eu se calhar opto por não fazer um PED, lá está. É muito casuisticamente que eu devo apreciar esses vários requisitos. Depois só pode ser requerida a desocupação do imóvel. Às vezes acontece que o cliente tem arrendado mais do que por exemplo, o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar, e portanto mais do que um locado, e isso pode ser um problema para não fazer um PED, e é apresentado junto do balcão do arrendatário e do senhorio, e portanto passou a ter esta designação. As 3 fases do PED, isto tudo para chegar à alteração que fizeram com o pacote mais habitação. São basicamente 3. É a primeira, que tem a função de constituir título executivo. É a segunda, que basicamente é como se fosse uma ação de despejo, e portanto estamos a falar de contencioso. E depois temos a fase executiva, que basicamente e resumidamente tem a ver com arrombar portas se for necessário e trocar fechaduras. O que é que mudou nesta tramitação? Para já, esta designação que eu acabei de vos referir, que passou a designar-se por balcão do arrendatário e do senhorio, julgo eu, nesta linha que está na moda mais inclusiva de tudo, não é? E portanto, é a única maneira que eu tenho de comentar esta alteração, porque estamos a falar, se vocês repararem, esta lei faz imensas alterações no procedimento especial de despejo, mas muitas delas é só para mudar este nome. E, portanto, não se assustem, ok? Não se assustem porque, na verdade, alterações substanciais e que mexam na nossa vida de advogados não é mudar o nome às coisas, não é? Mas pronto, isto para dizer que realmente quando a gente olha para ali vê muitas alterações, mas no fundo não são. Depois, passa a ser obrigatória a indicação de IBAN e juntar comprovativo. Lá está, uma coisa formal. Passa a ser obrigatória a indicação do NIF do requerido. A falta de indicação do número de identificação civil do requerido não é causa de recusa, graças a Deus, sempre que o requerente declare não o conhecer. Ora bem, já sabem, nós como advogados temos sempre aquele drama de às vezes nem o nome sabemos do cônjuge, quanto mais o número de cartão de cidadão. A verdade é que, como sabem, esta questão das recusas é uma coisa que existe muito, portanto repete-se muito as recusas e, portanto, eu gosto sempre de ver na lei que há qualquer coisa que não vai dar origem à recusa. Pelo menos naquela parte já não temos estes temas. Mas, por exemplo, nós temos, com certeza que também têm essa experiência, nós temos muitas recusas que, em termos práticos, implica o curso de Direito, basicamente. Como, por exemplo, eu tenho um contrato em nome do Sr. António. O Sr. António morre e deixa o filho. O filho herdou, por assim dizer, aquele inquilino e o inquilino deixou de pagar a renda. E é o filho que vai iniciar o procedimento especial de despejo. Mas no contrato está o Sr. António. Recusa. Ponto. Recusa. Ponto. Porque não está igual, não é?
Ou o caso típico de o casal. O contrato de arrendamento é feito entre marido e mulher. E quando se vai iniciar o procedimento especial de despejo, já não há marido e mulher, não é? Que é a coisa mais normal da nossa sociedade. E, portanto, nós quando vamos iniciar o despejo, só vamos iniciar com quem lá está. Portanto, não é a casa de morada de família. Mas há recusa, porque não estão lá os dois. Ou seja, existem muitas recusas. Este tipo de recusas que eu vos estou a dizer, por exemplo, são recusas fáceis de prever e fáceis de munir o processo com documentos que nos permitam fazer a reclamação para o juiz. Porque perante a primeira recusa, temos que esperar a segunda recusa, porque o próprio sistema não permite fazer reclamação na primeira recusa. Muitas vezes o segundo procedimento especial de despejo após a primeira recusa é igual ao primeiro. E, portanto, aí, se calhar, no caso em que houve um divórcio do casal, teria colocado uma certidão de casamento, não é? Que demonstrasse que o casamento está dissolvido, para depois poder fazer a questão da reclamação para o juiz. E, portanto, isto para vos dizer que este tipo de recusas são recusas relativamente fáceis de ultrapassar se eu iniciar o PED já com esses documentos e já sei que vou ter a segunda recusa e então posso fazer a reclamação para o juiz. É uma reclamação que tem taxa de justiça, atenção, também já foi um tema, mas hoje em dia está claríssimo que tem taxa de justiça. Depois, nos casos de falta de pagamento de renda, é admissível recurso ao PED quando se frustrou a comunicação ao arrendatário. Eu esta alteração só acho estranha. De duas uma, ou eu não cheguei lá, do qual que se pretende, porque, lá está, nos casos em que a comunicação que se faz ao inquilino da cessação do contrato por falta de pagamento de renda, que ele não recebe a carta é devolvida e nós enviamos a segunda carta, ele, na verdade, não chega a ter conhecimento da cessação do contrato, mas lá está. Mas esse é um mecanismo que a lei previu para proteger os senhorios dos inquilinos que não recebem nada dos senhorios, não é? E, portanto, o dizer que é possível fazer um PED, que quando se frustrou a comunicação ao arrendatário, se me quiserem ajudar a perceber esta ideia, estou aqui open mind para vos ouvir. Porque, na verdade, eu não consegui perceber bem esta alteração, porque isso já era possível com a frustração da notificação do arrendatário. Obviamente... Neste caso era só se houvesse domicílio convencional. A carta, mas a notificação... Não havendo domicílio convencional, tem que ter notificação judicial a tudo. Mas a seguir tem que mandar a carta, mesmo quando ela é frustrada. Pois. E, Mas neste caso, e frustrante também a judicial, a notificação. frustra-se a notificação, frustra-se a carta, está notificado. Está notificado, o artigo 10º assim o diz. E, portanto, em termos práticos, o que pode acontecer é que no momento em que se executa o despejo, a questão possa ser trazida. Mas, quer dizer, o artigo 10º serviu exatamente para resolver este tipo de situações em que as cartas não chegam ao outro lado, não é? E, portanto, senão nunca iríamos usar este procedimento. Eu acho que foi um bocadinho essa a ideia. Depois passa a poder haver citação por agente de execução oficial de justiça ou mandatário judicial. Isto é uma alteração que tem mais a ver com uma questão de tramitação eletrónica do balcão com os agentes de execução, porque havia ali um tema em termos da comunicação com o agente de execução e, portanto, aqui a alteração parece-me bastante vantajosa nesse sentido, porque supostamente vai agilizar essas comunicações. Depois, que é que temos outra alteração, que é o requerido pode pôr fim à mora no prazo da oposição nos casos de falta de pagamento de renda, excepto se já tiver usado essa faculdade. Bem, isto dava para escrever um livro, esta alteração. O que é que eu acho que se pode ler aqui? Nós, antes do pacote mais, tínhamos que, se o PED fosse iniciado, já não havia hipótese de pagar os 20%, até já aos 50%, como sabem, os 20% da indemnização e fazer cessar a mora. E, portanto, iniciado o PED, já não havia esta hipótese. Agora, abriu-se esta hipótese de pagar com os 20%, desde que já não tenha feito isto. Seja lá isto o que for. Portanto, acaba por ser mais um ónus de prova para o senhorio de dizer, não, eu já antes de começar o PED, eu já lhe mandei uma carta e ele pagou com 20%, mas depois falhou outra vez.
portanto, o senhorio ainda vai ter que invocar que a faculdade já foi usada uma vez e agora não pode ser usada. Portanto, abre aqui mais uma discussão. Por outro lado, há aqui outro aspecto que eu acho que não podemos perder de vista, que é assim, nós temos falta de pagamento de renda como resolução do contrato em 2 casos. Quando o inquilino deixa de pagar a renda por 3 meses, quando o inquilino se atrasa 4 vezes num ano. E isto está no 1083 e, portanto, aqui basta ver o 1083, número 3 e número 4. E, portanto, o atraso por mais de 4 vezes durante um ano e os 3 meses de renda dão origem à resolução do contrato. Mas depois o 1084 diz-nos que o inquilino só tem hipótese de pôr fim à mora pagando os 20%, quando estamos a falar da falta de pagamento dos 3 meses e não dos atrasos interpolados. Porque se exclui aqui, no artigo 1084, número 3, exclui-se essa hipótese. Como nós sabemos, a falta de pagamento não é falta de pagamento, é falta de pagamento de renda, mas que, na verdade, o inquilino paga, mas paga atrasado. Foi um fundamento de resolução que surgiu para tentar abarcar aqueles casos em que o senhorio não podia contar com aquela renda, porque ele pagava quando queria, o inquilino, não é? E, portanto, em termos práticos, vamos lá pô-lo direitinho a pagar até ao dia, pagar, em princípio, até ao dia 8. E, portanto, quando nasce esse fundamento de resolução, excluiu-se a hipótese do inquilino fazer cessar a mora pagando mais 20%. E, portanto, ao abrir-se isto aqui, eu acho que só se abre aos casos da falta de pagamento dos 3 meses e não dos atrasos interpolados, porque esta alteração do pacote mais habitação não mexe neste artigo do Código Civil. E, portanto, eu não acho que se retire daqui que agora se pode pagar os 20% e o assunto fica resolvido. Claro que também sabem que os atrasos é preciso o senhorio avisar que vai pôr fim ao contrato, não é? Olha, estás-te a atrasar, então agora, se fizeres mais um atraso, eu resolvo o contrato. Isto nasceu em 2019 com a alteração que a lei teve. Depois, o PED deixa de poder ser feito por oficial de justiça, não tenho a certeza desta alteração. Se repararem, o artigo 15E e o 15J não estão coordenados um com o outro, porque de um dos artigos tira-se a terminologia do oficial de justiça, no outro não se tira. Eu acho que nas alterações, depois mais à frente, se pode retirar, que o oficial de justiça deixou de fazer PEDs. Mas não sei. Portanto, é provavelmente o copy-paste de leis em que não correu bem e alguém se esqueceu de tirar num dos artigos a referência ao oficial de justiça. Depois, tomada a posse do imóvel, o agente de execução ou notário, que como sabem não há notários a fazer PEDs, não é? A não ser que hoje alguém me surpreenda. Pronto. Eu desde que saiu esta coisa do PED e que faço, pergunto sempre à assistência se tem notários a fazer PEDs e não conheço e acho que não existe. Mas a lei está lá e dá essa hipótese, mas os notários não iniciaram esse caminho. Portanto, o que é que temos aqui? Temos uma norma super importante e útil com o nascimento do PED em 2012, que é aqueles casos em que é feito o despejo e o inquilino deixa as coisas lá dentro, deixa os seus bens lá dentro. E, portanto, o que é um problema para o senhorio, porque nós não temos nada na lei, a não ser nos termos deste artigo, e com um PED pendente, nós não temos nada na lei que autorize o senhorio a deitar as coisas fora, não é? E, portanto, tem sempre este problema de ter que guardá-las. Aqui mantém-se esta regra que já existia, só que é alterado o prazo que o agente de execução dá ao inquilino para retirar, para remover os bens que lá tem dentro do imóvel, de 30 para 15 dias. Depois é revogada a impugnação do título de desocupação e o pedido de autorização judicial para entrada em domicílio. E passa a existir logo uma intervenção judicial que vai decidir sobre a entrada imediata no domicílio e condena o requerido em 30 dias a desocupar. Esta alteração, que eu depois já vos vou mostrar aqui este esquema que fiz, é um bocadinho para ajudar a organizar as ideias, mas em termos práticos, na tramitação do PED, há um momento que foi cortado.
Há um momento que foi cortado, mas eu acho que tem que haver um momento para o inquilino colocar em causa as coisas que aconteceram. Eu já vou explicar melhor com o desenho. Vou só acabar aqui este slide. Passa a poder deduzir-se incidentes de intervenção principal provocada, o que é uma coisa muito boa, porque em termos práticos, se alguma das partes morre durante o processo, durante o PED, ele extinguia-se, e portanto eu não podia habilitar ninguém, nem podia chamar a mulher ou o marido que não estivesse no PED, agora já se pode. Portanto, isto em termos de aproveitamento do PED é um aspecto, é uma alteração vantajosa. A oposição passa a ter requisitos diferentes, mas não muito diferentes, é um bocadinho, já vou falar um bocadinho sobre o que é que muda. A audiência de julgamento é sempre gravada, na verdade sempre foi, bastava requerer, e o Estado passa a garantir o pagamento das rendas. Ora bem, o que é que no fundo se traduz retirar a fase da impugnação do título de desocupação? Aquilo que acontecia em termos práticos, e agora vamos pôr aqui este quadro, este boneco que eu vos fiz para ajudar. Em termos práticos, o que é que nós temos agora? O balcão notifica o inquilino e podem acontecer basicamente em dois grupos duas coisas. Ou ele deduz a oposição, o inquilino, e aqui quando estamos a falar a oposição, estamos a falar de uma contestação típica na ação de despejo, onde o inquilino pode levantar todas as questões que se levantam numa ação de despejo, ou porque não deve as rendas, ou porque o valor está mal, ou porque, enfim, tudo aquilo que se pode fazer numa contestação da ação de despejo. Em que, lá está, um dos requisitos da oposição, ele tem que na oposição dizer já se existem fundamentos para suspensão da execução ou deferimento de desocupação, e que basicamente tem a ver com razões de saúde, doença, e portanto estão elencadas no artigo. E portanto esta fase da oposição, como se fosse uma contestação de uma ação de despejo, chama-se a fase contenciosa, tem a decisão judicial, a seguir à decisão judicial só há ou recurso ou a fase executiva. Eu diria que esta é a fase que se manteve igual, e que é, quer dizer, com esta alteração, em que a oposição passou a ser um bocadinho mais exigente, mas é aquela fase que para nós advogados é a mais fácil de perceber. O outro caminho que aqui está é o caminho em que ou não há oposição, portanto o inquilino não faz nada, ou a oposição considera-se como não deduzida, ou seja, ele até fez, mas não fez bem. E como não fez bem, o juiz considera que a oposição não foi deduzida. Um dos aspectos, por exemplo, é não pagar a caução. Eu depois, um bocadinho mais à frente, já volto a este tema. Ou quando existe falta de pagamento de rendas na pendência do PED. Portanto, nestas três situações, aquilo que existia era o balcão do arrendamento convertia em título de desocupação e a seguir o agente de execução ia lá para executar o despejo, arrombar portas, mudar fechaduras. E nesse momento, o inquilino podia dizer, encantado da vida, vou-me embora, claro que não existe, podia dizer não posso, não vou sair, e então o agente de execução tinha que ir ao juiz pedir autorização para entrar em domicílio. Chamava-se autorização judicial, entrada de domicílio, que é o que desaparece. E depois, na fase da execução, em que o agente de execução vai lá arrombar portas e mudar fechaduras, o inquilino podia vir impugnar o título de desocupação. Porque, reparem, ele ou não interviu aqui nesta fase ou interviu mal, não é? E, portanto, em termos práticos, não foi buscar um advogado, não é? Basicamente. E, portanto, havia o balcão converte em título de desocupação, título de desocupação vai ao local, agente de execução pede autorização ao juiz para entrar em domicílio, o juiz dá a autorização, ele vai lá para entrar e o inquilino faz a impugnação do título porque a maneira de comunicar, aquela que eu há pouco estava a dizer, cheia de requisitos, por exemplo, tinha sido mal feita. E, portanto, era um dos fundamentos da impugnação do título de desocupação. Agora, cortaram-se esses dois momentos e então, quando isto acontece, o balcão tem que mandar o processo logo para o juiz.
E é nesta fase que o juiz aprecia se vai fazer a autorização para a entrada de domicílio e, portanto, decide e dá 30 dias para ser desocupado um bocado e passa-se logo para a fase executiva, em que o inquilino pode vir sempre. Isto da suspensão e o deferimento sempre existiu na lei, até no Código de Processo Civil, quando não tínhamos PEDs, não é? Mas nessa fase executiva ele pode invocar isto. Claro que uma das questões que se coloca é se ele naquele momento pode vir a invocar alguma coisa que esteja dentro desta defesa, como por exemplo a comunicação estar mal feita, não é? Porque na verdade aquilo era previsto pela impugnação do título de desocupação que desapareceu. Eu acho que tem alguma tendência, esta lei tem que rolar, não é? Nós advogados sabemos que a lei, enquanto não rolar, a gente não sabe. Podemos ter umas ideias, umas opiniões, mas precisamos que ela role. Eu choca-me um bocadinho, por exemplo, que se, por exemplo, o inquilino não entra nesta fase em que é notificado porque, por exemplo, tudo aconteceu para a morada errada, portanto, ele não tem qualquer tipo de intervenção e fez tudo direitinho, não é? Porque às vezes a morada errada é só porque não comunicou a alteração do domicílio, não é? Portanto, temos aqui alguns casos que temos que ter atenção. E, portanto, se isso aconteceu, choca-me um bocadinho chegar a esta fase e ele não tem uma palavra a dizer. Mas também me choca dizer que podia ter feito isto e não fez e, portanto, ficou ali. E, portanto, aqui, em termos práticos, tenho algumas dúvidas que haja uma desproteção total do inquilino relativamente à forma de se defender, no fundo, da execução do próprio despejo. Ora, relativamente aqui às alterações, o que é que muda na oposição? Para além de ter que ser logo indicado se há fundamentos de suspensão ou deferimento de desocupação, o inquilino também tem que informar logo se há pessoas a quem o direito seja comunicável, portanto estamos a falar existir ou não existir o cônjuge, o regime de bens, tem que identificar as pessoas que se encontram a residir no locado e, portanto, no fundo, aquilo que se torna mais exigente na oposição é antecipar a possibilidade de vir invocar a suspensão e a execução, não é? Ou seja, pede-se que aqui logo na oposição o inquilino, no fundo, diga tudo o que tem a dizer relativamente àquele despejo para que depois não pare no momento crucial, que é o momento, eventualmente, de arrombar as portas e fazer a mudança das fechaduras. Depois, fazer aqui uma referência à questão da caução. Como sabem, a questão da caução, nós temos prevista na lei que quando estamos perante falta de pagamento de renda, o inquilino deve pagar a taxa de justiça e deve depositar caução até ao valor máximo de 6 rendas. O que acontece é que, em termos... E depois temos imensos acórdãos sobre como é que se conjuga com quem tem apoio judiciário, se tem que fazer o pagamento da caução ou não. Temos acórdãos para um lado e para o outro, mas felizmente que a maior parte da jurisprudência entendeu que, havendo uma contradição entre uma lei e uma portaria, o que prevalece é uma lei. E, portanto, de repente, o curso de Direito até serviu para qualquer coisa, não é? Eu acho que todos sentem um bocadinho às vezes isto, então no arrendamento, em que as normas transitórias nos põem com a cabeça às voltas e tudo é retroativo, não é? Que é uma coisa dificílima de explicar aos clientes, que é, hoje uma lei vai mexer em aquilo que aconteceu há 15 anos atrás, 20 anos atrás, é um tema, não é? E, portanto, sobre o apoio judiciário relativamente à caução, como eu estava a dizer, existe uma corrente considerando que quem tem apoio judiciário não tem que pagar a caução. Eu gostava de referir aqui 2 acórdãos da Relação de Lisboa. Um é de 12 de maio de 22 e outro é de 15 de setembro de 22, que nos trazem uma questão que a mim me é muito querida, ponto final, e acho que já percebem isso que eu estou a dizer,
e que tem a ver com uma situação que é o caso em que o senhorio faz o procedimento especial de despejo por falta de pagamento de renda, mas não pede, não faz o pedido de pagamento de renda. E, portanto, aqui estes dois acórdãos vieram considerar, e muito bem, na minha perspectiva, que se o senhorio não pede o pagamento de rendas no PED, então não tem que haver pagamento de caução. Depois podem ter a oportunidade, e se tiverem interesse e precisarem para a vossa vida, obviamente, ler os acórdãos, mas basicamente o que está aqui à volta é a caução serve para, no fundo, segurar o direito do senhorio, não é? E, portanto, se ele pede um procedimento especial de despejo porque o inquilino deixou de pagar a renda, faz todo sentido que aquela caução que entra para dentro do processo depois lhe seja entregue, não é? Mas para lhe ser entregue ele tem que pedir a falta de pagamento de rendas, tem que pedir o pagamento das rendas em dívida. E, portanto, estes dois acórdãos vão no sentido de, se o senhorio faz o PED e não pede as rendas, então o inquilino também não tem que pagar a caução. Depois, o que é que nós temos aqui mais? Temos a alteração, deixem-me só aqui verificar uma coisa. Pois, temos aqui uma alteração importante que é o procedimento, que já vos referi há pouco, que é o procedimento especial de despejo passou a ser um processo urgente. É muito importante, não só para a tramitação do PED, mas principalmente para resolver uma divergência da jurisprudência do Supremo, e, portanto, tínhamos acórdãos do Supremo a dizer que o recurso, portanto, este recurso aqui, não é? A seguir à decisão, que o recurso da decisão no PED tinha que ser interposto no prazo de 15 dias e tínhamos decisões do Supremo a dizer que tinha que ser interposto no prazo de 30 dias, mas não parava com as férias judiciais. O que era assim uma coisa um bocadinho híbrida, que é o que nós sabemos é quando o processo é urgente, o prazo do recurso é 15 dias, quando não é urgente é 30. E quando é urgente, não suspende nas férias e quando não é urgente, suspende nas férias. E, portanto, tínhamos aqui acórdãos do Supremo completamente contrários. Eu, obviamente, sempre que podia, ou seja, sempre, contava 15 dias e não os 30, mas, como podem ver, das vários acórdãos que há sobre este tema, isto já foi muito discutido e, portanto, esta alteração parece-me bastante boa para nós advogados, para ajudar aqui a fixar os nossos prazos, que é, no fundo, o papão da nossa vida, não é? Depois, relativamente aqui ao Estado passar a garantir o pagamento das rendas. Pronto, não querendo ser muito pessimista, não é? Mas fazendo aqui uma referência ao que está nesta alteração dos artigos do PED, estamos a falar para já qual é o quadro. O quadro é contratos habitacionais com falta de pagamento de renda, que o inquilino se mantenha dentro da casa e que não tenha pago os 20% da indenização. Isso para mim é um bocado óbvio, porque se pagasse não estava a ser despejado. Pronto, enfim, está lá no artigo. E, portanto, nestes casos, existe a possibilidade do Estado garantir o pagamento de rendas que se vençam após o termo do prazo da oposição, já é um tema. Após o prazo da oposição, já é um tema. Porque se fomos para o PED é porque já havia rendas para trás. E, portanto, temos esta referência. E depois temos que o valor máximo é de 1,5 vezes, com o limite total de 9 vezes a remuneração mínima mensal garantida. Estão a ver, não estão? Nós não somos muito bons em contas, não é? Mas eu posso ajudar. Considerando 820 de remuneração mínima mensal, dá 7.380. E, portanto, o Estado vai garantir o pagamento até 7.380. E, portanto, estamos muito felizes por transmitir isso aos nossos clientes. Pronto, então, seguindo aqui para outro tema muito falado em todo lado.
e que em termos práticos provavelmente não vai acontecer, mas que foi, como sabem, foi muito discutido, que tem a ver com o arrendamento forçado de habitações devolutas. Bom, para já o slide aqui é grande, não é? Eu vou tentar correr um bocadinho neste tema, porque ele teria muito para falar, porque também quero guardar algum tempo para conversarmos depois de eu correr aqui os meus slides, não é? Então, temos aqui várias leis, o REGUE, que é aquele que no fundo vem esta alteração, e depois temos aqui decretos-leis que têm a ver com o conceito de imóvel devoluto, a lei de bases da habitação. Eu mais ou menos vou referindo à medida que vamos falando aqui desta alteração. Ora bem, então, aparece com o pacote mais habitação, aparece o que se chama dever de utilização. Primeiro aspecto a comentar neste artigo. A epígrafe não tem nada a ver com o que está escrito no artigo. E, portanto, eu confesso que esforcei-me para tentar perceber onde é que estava o dever de utilização e não encontrei. Porque, na verdade, o arrendamento forçado vem nos artigos a seguir. Não vem exatamente nestes, mas estes estão relacionados. Vamos lá ver se eu consigo explicar isto. Portanto, em termos práticos, o que é que nós temos? O dever de utilização diz que as edificações devem ser fiscalizadas periodicamente pela Câmara Municipal no que respeita às condições de habitabilidade. E que a Câmara pode, oficiosamente ou ao requerimento de qualquer interessado, determinar a fiscalização sobre as condições de utilização do imóvel. Isto é o que está no artigo. Depois, no âmbito da fiscalização, é verificado o cumprimento das normas legais relativas às condições de habitabilidade. Outra vez, as condições de habitabilidade. E se for detectada alguma situação irregular, a Câmara Municipal intima o proprietário para a reposição da utilização, nos termos dos artigos, tal. Portanto, o artigo acabou ali, viram? Não sei onde é que está o dever de utilização. Está assim qualquer coisa que se chama de condições de habitabilidade. Qual é o problema aqui? O problema é onde acaba o artigo, não é? Que é o que a Câmara pode fazer ao nosso cliente. E coloca-se logo a questão, mas afinal o que é que são condições de habitabilidade? E, quer dizer, se nós formos ao REGEU, nós temos em várias normas referido, não a palavra de condições de habitabilidade, como está aqui referido, mas sim um determinado número de aspectos no imóvel que têm que ser verificados para haver uma licença de habitação. Que tem a ver com a eletricidade, com o gás, com a água, com o saneamento e, portanto, em termos práticos, só se isso for... Porque quando o cliente me pergunta assim, então, mas qual é o risco que eu corro de a Câmara verificar que as condições não estão boas? Qual é a minha obrigação? E eu, como proprietário, para poder dar de arrendamento um imóvel, eu tenho que ter uma licença de habitação e, portanto, na licença de habitação a Câmara já verificou todas as condições que, no fundo, têm a ver com isto, e a conformidade com o projeto que foi apresentado, e, portanto, com a água, com o desempenho térmico, acústico, portanto, uma quantidade de requisitos que os projetos têm que ter, e se na sequência disso vem uma licença de habitação, a partir das condições de habitabilidade estão reunidas, não é? Só que o problema que aqui está é que este preceito quer que o proprietário controle quem é que está a viver na casa. E, portanto, em termos práticos, aquilo que o legislador me parece estar a querer impor aos senhorios é aquilo que eles não podem fazer, que é saber quantas pessoas vivem numa casa, o que é feito lá dentro, que vá abolir com estas condições de habitabilidade que só têm a ver com esta questão da eletricidade, da água, do gás, do conforto de uma habitação, de tudo mais. E, claro que a primeira coisa que me ocorre dizer é até que ponto é que um senhorio pode, por exemplo, cumprir uma intimação da Câmara Municipal que diz, olha, verificamos que neste imóvel existem
25 pessoas a morar no imóvel que está pensado para 6 pessoas. O que é que o senhorio pode fazer? Como é que o senhorio vai dar resposta a uma intimação da Câmara que diz reponha lá as situações relativas às condições de habitabilidade? Eu acho isto altamente discutível. Porque obviamente que é assim, podemos pensar numa ação de despejo em que diga que estão violadas as regras de higiene, de tudo mais, que é um fundamento de despejo que eu tenho conhecimento, se calhar nem nunca foi usado por mim, tentei uma vez e não tive êxito. E que basicamente tinha a ver com uma situação daquelas que às vezes nos aparecem, de pessoas que vivem em situações que a gente nem sabe como, que são aquelas pessoas acumuladoras, não é? Portanto, eu tive uma situação destas em que aquela casa era uma acumulação de tudo. E tentei e não consegui o despejo, porque na verdade aquilo que aconteceu foi, chama-se segurança social e tudo mais, e a situação resolveu-se naquele momento. Depois repetiu-se. E, portanto, são situações muito difíceis de um senhorio gerir, são situações que, se o senhorio quiser pôr cobro, tem que passar por uma ação em tribunal e não é seguro que tenha êxito com ela. E este tal dever de utilização, que não sei o que é que bem quero dizer aqui, acaba por impor sobre os senhorios o cumprimento de intimações que eu acho muito difíceis de dar seguimento. Então, entrando agora, este artigo anterior está diretamente relacionado com a tal medida do arrendamento forçado que está neste artigo do 108C do RJUE e que, basicamente, tem esta redação, o regime previsto no artigo anterior. Ora, o artigo anterior é o 108B, não é? E o que é que diz o 108B? Tem a ver com aqueles casos que nós já conhecemos, que é o senhorio tem que fazer obras de 8 em 8 anos, a Câmara vai e faz a vistoria, intima a fazer obras, o senhorio não faz as obras, a Câmara toma a posse, faz as obras e apresenta a fatura, basicamente, não é? E o apresentar a fatura pode ser conseguido através do pagamento, através da realização de um arrendamento forçado. Portanto, isso já existia na lei, aliás. Para quem estava a favor desta medida, esse era o argumento para dizer isto já existe na lei. E, portanto, isto para vos situar aqui na redação do artigo, que diz o regime previsto no artigo anterior, ou seja, o arrendamento forçado, com as necessárias adaptações, seja lá isto o que for, não é? É aplicável às frações autónomas e às partes de prédio urbano suscetíveis de utilização independente, de uso habitacional, classificadas como devolutas e que estejam nesta situação há mais de 2 anos, quando estão localizadas fora dos territórios do interior, tal como definidos na portaria. Reparem que estes artigos, não é? A gente chega à terceira frase e já se perdeu. Não é? E, portanto, ou cortamos o artigo ou já não sabemos onde é que estamos. E pronto, e eu espero ajudar aqui nesta parte, porque passa a vida a fazer esquemas para tentar perceber o que é que dizem os artigos. Mas, em termos práticos, o que é que eu acho que se pode retirar daqui? O que é que eu acho que se pode retirar daqui? Nós temos... Deixem só aqui situar-me. Pronto, em termos de prédio devoluto, tem a ver com o Decreto-Lei 159 de 2006, que era o que estava no slide anterior, era para vos situar aqui nesta definição de prédio devoluto. Portanto, é uma dos aspectos que temos que ver na interpretação deste artigo, é o que é o prédio devoluto. O prédio devoluto, nos termos deste Decreto-Lei, é aquele que está desocupado durante 1 ano e classificado como devoluto, sendo que são indícios de desocupação a inexistência de contratos em vigor com empresas de telecomunicações de fornecimento de água, gás e eletricidade, a inexistência de faturação de água, gás, eletricidade e telecomunicações ou a existência cumulativa de consumos baixos de água, de eletricidade, considerando-se como tal, e tanto tem aqui, este decreto-lei diz-nos, no fundo, o que é um prédio devoluto. Só que este decreto-lei, esta alteração do pacote mais habitação, junta a classificação de 1 ano desocupado com 2 anos nessa situação. E, portanto, em termos práticos, parece-me que se pode concluir que são 3 anos, que se eu tiver a classificação
como prédio de voluta, que acontecer durante um ano. Se eu tenho mais 2 anos, nos termos deste decreto-lei, desta alteração do pacote, acaba por ser 3 anos nesta condição de prédio de voluto. Sendo que estão excluídos deste artigo os imóveis que se situam nas zonas designadas como zonas do território do interior, que estão na portaria 208, que também é uma das portarias que estava referida no slide anterior. Então, fim do prazo de 2 anos nesta situação, existe então a hipótese de a Câmara obrigar a fazer obras, coisa que já havia, não é? E, portanto, cumprir o tal dever de conservação, que é a conservação de 8 em 8 anos, ou o dever de dar uso ao imóvel. E o dever de dar uso ao imóvel pode ser acompanhada da apresentação de uma proposta de arrendamento. E, portanto, em termos práticos, isto significa que a Câmara Municipal acaba por ter que fazer uma notificação de ou faz obras, ou usa, ou se não usar, então eu faço a hipótese do arrendamento forçado. Sendo que o arrendamento forçado não pode exceder 30% dos limites do preço de venda por tipologia, naquele decreto-lei, mais um decreto-lei. Portanto, reparem que esta alteração parece a pescadinha de rabo na boca, não é? Nós estamos sempre à procura de referências através de referências, por isso é que se torna cansativa. Depois, o proprietário que recusa a proposta ou que não se pronuncia no prazo de 90 dias, a contar da sua recepção, mantendo o imóvel de voluto, faz com que a Câmara possa proceder ao arrendamento forçado. E depois, os municípios que não queiram fazer o arrendamento forçado, no fundo, passa a expressão, chutam a bola para o IRU e o IRU pode eventualmente fazer o arrendamento forçado. Pronto, agora mais um tema, não é? Este tema que provavelmente é aquele que tem sido mais frequente no nosso dia-a-dia, que é as rendas dos novos contratos de arrendamento. E pronto, lá está. Como está feita também a lei com aquilo que a gente sabe, temos sempre tema para conversar. Então, primeira ideia relativamente às novas rendas decorrentes ou limitação às novas rendas decorrentes do pacote Mais Habitação. Primeiro estamos a falar de uma regra que vai manter-se em vigor, em princípio, não é? Até 31 de dezembro de 2029. E depois o que é que temos? Temos a renda inicial dos novos contratos para fins habitacionais, volta a referir, chama-se pacote Mais Habitação. Às vezes as pessoas ficam um bocado assustadas, mesmo quando têm comércios, não é? Mas isto é só para a habitação. E, portanto, a renda inicial dos novos contratos de arrendamento para fins habitacionais, que incida sobre imóveis relativamente aos quais tenham vigorado um contrato de arrendamento celebrado nos 5 anos anteriores à entrada em vigor, e, portanto, estamos a falar de todos os contratos de arrendamento que foram celebrados até ao dia 7 de outubro de 2023. Esta é a primeira ideia, que é quais são os contratos que se aplicam a todos os que foram celebrados até aquela data. É os 5 anos anteriores à entrada em vigor da lei. Exatamente. E, portanto, em termos de renda, esta renda não pode exceder em os 2%, já sabemos, não é? 1,02. E, portanto, quando eu tenho um senhorio que celebra um contrato, que tem um contrato com o anterior inquilino até 5 anos até à entrada em vigor, se eu fizer um contrato novo, seja ele com o mesmo inquilino ou com outro, a limitação dos 2% vai-se aplicar. Mais ainda, seja com ele ou com outro, porque às vezes acontece que os senhorios terminam o contrato para tentar subir a renda
e, portanto, vão ficar limitados se estiverem com um contrato com 5 anos. E temos outro tema ainda, que eu acho que ainda é mais complicado, que é quando vamos comprar uma casa, agora, quando vamos comprar uma casa, temos que saber, e queremos essa casa para rendimento, não é? Para fazer arrendamento, vou ter que perguntar ao vendedor qual é o contrato de arrendamento que tem com o inquilino. Se teve, não é bem assim, se teve contrato de arrendamento nos últimos 5 anos e qual o valor da renda? É um tema, não é? Quer dizer, nós já temos que, geralmente, se a compra é acompanhada, já temos um montão de papéis para pedir, não é? Este é mais um. E pronto, também é um bocadinho duvidoso até que ponto é que eu, vendedor, fico obrigado a dizer que renda tinha, não é? Mas pronto, isto é suposto estar tudo nas finanças e, portanto, é suposto estar tudo dado e, portanto, é suposto estar tudo visível. Informação pessoal. Mas é uma informação pessoal. E, portanto, mas lá está, uma das questões que se coloca sobre esta alteração da lei é como é que isto vai ser controlado, não é? E qual é a sanção que decorre daqui. Pronto, eu acho que isso é o tema. Bom, então, vamos caminhar nos requisitos, não é? Vamos caminhar nos requisitos. Habitação, contrato nos 5 anos antes, não pode exceder 2%, aplica-se apenas aos contratos de arrendamento que excedam os limites do preço de renda por tipologia previstos nas tabelas 1 e 2 do anexo, nananana. E eu pus aqui a portaria. Esta portaria, ou seja, eu só estou limitado aos 2% se eu tiver um contrato de arrendamento com uma renda que saia dos valores que estão nesta portaria. Como é que se lê esta portaria? Bem, é muito fácil, não é? Para já tem zonas, não é? É 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E depois tem, consoante a zona e consoante a tipologia, vai-me dizer qual é a renda. E, portanto, a nova renda, se for superior ao valor que aqui está incluída na limitação do artigo. Se for inferior, não está. Ou seja, se eu, por exemplo, tenho... Ajudem-me lá onde é que está Faro. Vocês já devem saber de cor, eu só sei Lisboa. Pronto, aqui, se eu tiver uma casa, um T3, se eu tiver um T3 em Faro, não é? T3 em Faro vai dar 700 euros, não é? Portanto, se nos últimos 5 anos eu tinha uma renda de 1000 euros, eu só vou poder pedir mais 2% para o novo inquilino, para o novo contrato. Porquê? Porque eu estou fora dos parâmetros da portaria. Ou seja, uma das perguntas que me fizeram já várias vezes, e que as perguntas são importantes para nos pôr a pensar, não é? Que é, se as novas rendas estão limitadas a este valor, não estão. Esta portaria serve de mote, no fundo, para saber se aquele caso concreto está limitado pela limitação dos 2%. Não para dizer qual é a nova renda. Imagino, se eu tiver uma renda de 750 euros, só posso subir 2%. Se tiver uma renda de 690 Doutor, euros, concordo completamente, já é ridículo. É ridículo. Nós temos situações aqui, nesta lei, que transforma, que pode haver uma desigualdade tão grande só por 1 euro. 1 euro que seja. Portanto, colocou mais 50 euros, mas nem precisava ir aos 50 euros, 701. Não percebi como é que se liga isto se calhar falhei aqui na passagem, com a proibição de subir a renda que falámos há bocado. Então, esta limitação de poder subir a renda, limitação é 2%, em relação à renda que o senhorio tinha anterior, só existe quando a renda anterior era superior a estes valores. Porque se a renda era inferior, pode pedir o que quiser. Ou seja, neste exemplo do E3, não é? Neste exemplo, eu já sei que este é o tema.
Se nós olharmos para esta T3 de 700 euros, se eu tiver uma renda de 699, eu posso pedir a renda que quiser. Ou seja, se eu, senhorio, tenho um contrato nos últimos 5 anos em que o inquilino pagava 699 euros, eu posso pedir 2.000 euros para aquela casa. Mas se eu tiver 701, já não posso. Nenhuma. Bem, prosseguindo. Quando o contrato de arrendamento... Isto é uma tabela que está na portaria. Está no Irucom. Isto é do arrendamento acessível. É isso. Isto são as tabelas do arrendamento acessível. E reparem, o arrendamento acessível, para já... Exatamente. E, portanto, o arrendamento acessível nasceu basicamente para possibilitar habitações a preços reduzidos. É o que diz o preâmbulo, não é? Mas que, em termos práticos, também sabemos que não teve muita adesão. E, portanto, estes acabam por ser os valores que orientam as novas rendas até 2029. Então, só para concluir a apresentação e depois já abrimos para falarmos um bocadinho. Quando o contrato de arrendamento imediatamente anterior não tenha sido objeto de uma ou mais atualizações legalmente permitidas, atenção, é preciso que tenha sido possível o senhorio atualizar as rendas e não o tenha feito. E, portanto, se nós estivermos a falar num caso em que tem a limitação, portanto, tem naqueles 700 euros que há bocado vimos, ele cobrava 1.000 euros. Vai ficar limitado a só 2%. Mas os 1.000 euros que estava a cobrar não foram atualizados, por exemplo, durante os últimos 4 anos. Há 4 anos que o contrato tinha 1.000 euros de renda. Aqui a lei ainda dá a hipótese de aplicar os coeficientes dos anos e pôr os 2% em cima ainda. E, portanto, é o chamado doce, não é? De poder pôr a renda um bocadinho mais alta. Pronto, desde que não tenha passado os mais de 3 anos, isto tem a ver com a questão do que está na lei. E os coeficientes podem ser aplicados, os coeficientes anuais, sendo que o de 2023, como sabem, ficou limitado pela lei a 2%, mas aqui, neste caso, o legislador abre a porta a poder aplicar-se o de 1.0543 e, portanto, em termos práticos, dá a hipótese de aplicar um coeficiente mais alto. Depois, o que é que temos mais em termos de alterações? Pus aqui os coeficientes, só para no fundo ter aqui um bocadinho a visão global dos coeficientes e, portanto, aqui, como veem, nós temos o artigo da Lei 19 e temos o aviso e, portanto, em 2023 houve esta limitação e, portanto, se estivermos a falar de um senhorio que não atualizou a renda nesses últimos 3 anos, pode ir buscar os coeficientes dos últimos 3 anos. Depois temos outra exceção que, na minha perspectiva, não é propriamente uma exceção, é uma dor de cabeça, que é a hipótese, ou seja, uma exceção à limitação dos 2%. Ou seja, os casos em que o senhorio pode pedir uma renda superior, que é o caso dos imóveis que sejam objeto de obras de remodelação ou restauro profundo. Ou seja, eu acho que o que está atrás desta alteração é uma boa ideia, mas é transformar uma boa ideia numa péssima ideia, que é, o inquilino vai embora e eu resolvo fazer obras. Portanto, fiz um investimento. Se fiz um investimento, porque é que é ter só os 2%, não é? Eu tenho é que recuperar o investimento. E o que o legislador aqui diz, não, se forem obras de remodelação e restauro profundo, atestadas pela Câmara, até pode subir ao limite anual de 15%. E os coeficientes previstos na lei só podem... sim, isto é outra coisa, já lá volto. Portanto, em termos práticos, a lei diz, se houver obras de remodelação e restauro profundo, até pode pedir uma renda superior.
Mas como sabem, as obras de remodelação e restauro profundo, que é um decreto-lei absolutamente demoníaco, não é? Que é o 157, em que nós lemos e voltamos a ler e cortamos e voltamos a cortar, e é super exigente. O que é que ele tem? Obras de remodelação e restauro profundo, é o tal decreto-lei 157. São as definidas na alínea C do artigo do regime jurídico da urbanização e da edificação, obras de alteração ou ampliação, definidas no REGUE, que resulte um nível bom ou superior do estado de conservação do locado. Portanto, reparem, primeiro tem que ter aquela classificação de obras de reconstrução, alteração ou ampliação. Depois delas tem que resultar um nível bom ou superior do estado de conservação do locado. Depois, o custo da obra tem que corresponder pelo menos 25%, e reparem nas 4 frases que vêm a seguir. Pronto, é o tal decreto-lei demoníaco, não é? Para dar aqui uma ideia, indo buscar ao REGUE o que é que são obras de reconstrução, alteração e ampliação, reparem as noções que estão no REGUE sobre o que é que são as obras, não é? E nós não temos propriamente aqui nada de obra de conservação, que é aquilo que é normal as pessoas fazerem quando um inquilino sai, não é? É remodelar o imóvel, mas não é propriamente tirar-lhe o osso, não é? E, portanto, e aqui, passa a expressão, estas noções de obras são um bocadinho mais extensas, mais profundas, não é? E, portanto, só se o senhorio tiver feito obras desta dimensão, é que pode ir a renda inicial a crescer o valor relativo às correspondentes despesas suportadas pelo senhorio até ao limite anual de 15%. E pronto, da minha parte é tudo. E fico ao vosso dispor para o que for preciso e espero ter ajudado qualquer coisa. Obrigada. Obrigada. Bem, doutora Regina Santos Pereira, muito obrigado, fantástica exposição, Obrigada. como sempre, sobre um tema que eu pelo menos estou com a cabeça à roda, estou com tanta informação. Abriríamos aqui um espaço que vai ter que ser necessariamente curto de perguntas e debate, e vai ter que ser necessariamente curto. Eu explico porquê, porque daqui a pouco tempo vamos ter aqui a cerimónia de entrega de cédulas dos novos advogados, e deve estar aí a chegar a senhora bastonária, devem estar a chegar as pessoas que vão receber as cédulas, mais famílias, etc. Portanto, mas temos aqui espaço para perguntas, quem quiser colocar. Levanta o braço, identifica-se. Doutor José Manuel Sousa, faz-se a favor. Doutora, quero uma pequena, só para ficar bem claro, relativamente aqui às limitações do valor da renda nos novos contratos de arrendamento. Esta questão que está prevista no número 2, onde vai referir os tais valores da portaria, ainda assim, isto só acontece em relação aos imóveis nos quais não tenha havido celebração de contratos antes de 7 de 10 de 2018. Não é? Ou seja, há uma limitação. Os contratos celebrados até 7 de 10 de 2018. E nos últimos 5 anos, por referência a essa data... Qual é que é a ideia? A data da celebração do contrato Não. A data da celebração do contrato não é aqui, não define o que é que está dentro ou fora. Não, a data define, mas eu tenho aqui 2 balizas, não é? Que é a entrada em vigor da lei e os últimos 5 anos por referência à entrada em vigor da lei. Ou seja, ela entra em vigor a dia 7 de outubro, estarão nos últimos 5 anos todos os contratos que estão de 18 até 7 de outubro. Não, esse Mas eu microfone ouço é só bem, para só ouvir quem está em casa. A pergunta é, em relação ao contrato, que tenham estado em vigor, mas que tenham sido celebrados antes de 7 de 10 de 2018, esta limitação Não se coloca.
questão que depois se levanta no número 2, relativamente aos valores que estão previstos naquela portaria 176/2019, também não tem nenhuma aplicação se estamos a falar de contratos de arrendamento celebrados antes de 7 de novembro de 2018. Vamos ver se eu percebi a pergunta. Nós, para sabermos se existe a limitação, temos vários requisitos a considerar, que é a data do contrato e o valor da renda desse contrato. E, portanto, a data do contrato tem que ser nos últimos 5 anos, por referência a 7 de outubro de 2023. A renda desse contrato tem que ser uma renda superior ao valor da portaria. Ou seja, naquela hipótese que eu há pouco estava a referir... Exatamente. Por exemplo, um T3 em Faro, com contrato de arrendamento celebrado em 2016... 2016 imaginar, tem mais de 5 anos, não não é? se aplica independentemente do valor da renda. Pois não, exatamente. Então, estão excluídos os contratos separados até 7 de janeiro de 2019, independentemente do valor da renda. Exatamente, exatamente. Ou seja, Clarificação pelo que eu pretendia. ou seja, Eu entendo isso, mas gostava de ouvir. o que eu acho que a leitura que fazemos desta limitação é esta assim. Nós temos um problema no mercado do arrendamento, que as rendas estão muito altas, não é? E o que o legislador terá pensado, espero eu adivinhar, foi, nos últimos 5 anos as rendas já estão muito altas. E, portanto, até 2029 nós não vamos subir mais as rendas dos últimos 5 anos. Portanto, se elas já estão altas, e quando altas quer dizer o quê? Acima do arrendamento acessível. Se elas já estão acima do arrendamento acessível, então não pode subir mais do que 2% até 2029. Eu penso que é isto. Obrigado. Mas não é absolutamente crítico. Pois não. Gostava de ouvir a sua opinião. Pois não, nada é. Eu tenho aqui uma dúvida. Sim, aqui o Rui. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida que é esta. Há contratos de arrendamento que são renováveis no tempo e em que as partes estabeleceram, por exemplo, um valor de atualização de 5%. Esses contratos que são renováveis no tempo têm a limitação dos 2% nas renovações? Não. Os novos contratos. Eu acho que aí está relativamente claro que não se aplica às renovações, porque nós temos a redação que temos. Eu também acho que sim, dos novos contratos de arrendamento. Ora, a renovação de um contrato acho que não pode ser interpretada como um novo contrato. Eu acho que a ideia é para o futuro, não é? Para o futuro dos novos contratos. O senhorio pode dizer, eu aumento, eu renovo o contrato, mas aumento a renda. E sem esta limitação, é isto? Não é bem isso. Depois a minha dúvida é esta. Não é bem isso, porque é assim, se o senhorio diz, eu só lhe renovo o contrato se subir a renda, então ele tem que exercer a oposição à renovação. Não, informalmente. Sem... Mas informalmente tudo é possível, não é? Claro. Claro, por O que acordo. acontece muitas vezes. Ou vamos rever a renda, ou então eu oponho-me à renovação do contrato. Claro, e depois outra das questões, eu também tenho muitas perguntas, se me quiserem ajudar. E, portanto, uma das perguntas é, quer dizer, e se senhorio e inquilino acordam de boa fé que a renda vai ser superior aos 2%, qual é o problema aqui? Claro. Porquê é que o Estado há de intervir nisto? A autonomia das partes. Pronto, ok. Claro que nós vamos ao espírito do legislador e o que se quer é não aumentar muitas rendas, estagnar este aumento de rendas excessivo, mas em termos práticos, como é que isto... Primeiro, quem é que vai controlar isto?
só pode ser contratos que estejam nas finanças, não é? E, portanto, tem que haver alguma fiscalização de tinha um determinado valor de renda, agora tem muito mais do que 2%, logo aplica-se o quê? Ou seja, não há nenhuma sanção prevista na lei. Pois é a minha dúvida. Agora, a consequência, exatamente, era isso que eu ia referir. O que é que pode eventualmente acontecer? O inquilino não paga a renda, o senhorio põe uma ação em tribunal para despejar e ele vem invocar que a cláusula é nula da estipulação da... Estou a dar ideias, não é? Pois é melhor não dizer nada. Ou seja, eu não estou a ouvir aqui. Não estou a ouvi-la. A seguir. Mas aplica-se na mesma, porque esta limitação não tem a ver com o facto de ser o mesmo inquilino ou não. Ou seja, se esse contrato de um ano renovável ou não renovável, foi celebrado nos últimos 5 anos por referência à entrada em vigor da lei, aplica-se a limitação. Ainda que as partes acordem. Ou seja, vai chegar àquilo que nós estávamos a dizer há pouco, quer dizer. Ó doutora, devia não entender. Eu estava... Pois claro. É assim, era o que eu estava a dizer, em termos práticos, tem que haver, em termos de Estado, é suposto haver uma sanção que não está aqui em lado nenhum, não é? Que não há. Quer dizer, não há. Tem-se aplicar os princípios gerais. Não há. As nossas leis têm tudo o que a gente precisa, não é? É só ir lá buscar. Porque se nós, por exemplo, pensarmos naquele artigo que... Eu pedi um bocadinho de silêncio, Já está tudo. som. Já estamos todos muito agitados. Assim não nos conseguimos ouvir. Eu sei que este tema é super quente, mas eu sei. Mas é assim, nós precisamos de falar uns com os outros. E, portanto, precisamos mesmo de trocar ideias. E, portanto, o que é que eu estava a dizer? Nós, não sei se têm ideia do RAU, que temos todos muitas saudades, não é? Porque era uma coisa direitinha, não tinha muita coisa e tal. O RAU tinha no seu preâmbulo um artigo que falava no crime de especulação. E que ainda está em vigor. E que há um acórdão a dizer que ele está em vigor, muito recente. E que se discutiu muito se estaria em vigor ou não. E, portanto, não querendo dar muitas ideias, mas até que ponto é que nós não devemos alertar os nossos clientes que essa estipulação de uma renda muito superior aos 2% não pode vir a enquadrar-se naquele artigo ou noutra ideia de será que isto é uma regra imperativa? E então a consequência é a nulidade, mas quem é que vai invocar a nulidade? O inquilino. Pronto, naquela versão que eu há pouco estava a dizer. Será legítimo, eu penso que será legítimo um inquilino dizer, tive conhecimento que a fixação desta renda é superior ao previsto do artigo tal, pelo que irei pagar a renda de acordo exatamente com esse. E agora está lá por promoção de despesa com esse fundamento. Pronto, mas ó doutora, não se esqueça da figura do abuso de direito, não é? Porque em termos práticos ele assinou o contrato. Assinou sem saber qual era o valor da renda anterior. Mas se calhar o senhorio é... Se calhar aí vai-se colocar uma questão de prova. Não sabia porquê. Tentou saber, não foi-lhes omitido. É um mundo. Corre-se. Que o Dr. Joaquim Cabrita tinha uma pergunta também. A propósito do arrendamento forçado,
daquelas medidas, se conjugarmos isto com o novo Simplex, ainda vem aqui umas coisas interessantes. Uma é que o Simplex acabou a autorização de utilização, que servia de referência às condições de habitabilidade. O Simplex diz que o regeu vai acabar, mas não disse com o que é que vai ser substituído. E, portanto, por um lado faz sentido que a lei diga que a Câmara vai periodicamente lá à Casa ver, porque também o Simplex diz que agora se pode mudar a casa toda ao contrário, não há problema nenhum, inclusive estruturalmente. E portanto faz sentido que lá vão ver periodicamente o que é que aconteceu. Agora, não sei a qual é a referência, porque o Simplex ainda por cima diz que a Câmara só tem que aprovar o projeto de arquitetura, que as especialidades são os mero depósitos. Exatamente. E portanto, outras, certo? Sim, mas as condições de habitabilidade não são se estão a viver 50 pessoas dentro de casa. É essa janela que os vãos cumprem o que está na lei, é esse. E, portanto, por outro lado, aquela da alteração, eu aí tenho uma saída, porque como as obras de alteração dizem que quando se muda as características físicas ou revestimento, a gente muda as azulejos da casa de banho já é uma alteração. E Não, essa é profunda. Pois, mas é que a questão é que à descrição da obra temos que somar o valor da obra, temos que somar o nível de conservação. Mais questões? Eu disse que não íamos ter muito tempo, mas ainda temos. Ainda Já temos, voltar. ainda Já temos, ainda temos. 25 minutos. Ninguém tem mais questões? Parece não. Doutora Regina, muito obrigado. Obrigada eu. Colegas, muito obrigado por terem vindo. Obrigada. Quero só chamar-vos a atenção para uma coisa. Primeiro, é ótimo voltar a ter a sala cheia, mesmo com transmissão online. Sabem, e se não se tinham lembrado antes, que é muito melhor estar aqui do que estar no escritório a assistir. Aqui apreendemos de outra forma a informação que nos é dada. Uma informação que eu vos queria dar. Estamos a organizar, em conjunto com a CCDR, com a Ordem dos Arquitetos e com a AMAL, uma formação, uma jornada de um dia inteiro sobre o Simplex administrativo. Dia 16 de fevereiro, vamos em breve fazer a divulgação. O sítio ainda não está, ainda não vos consigo dizer, porque imaginamos que seja uma formação que tenha muita gente e estamos a tentar encontrar um sítio onde consigamos estar confortáveis todos, mas dentro de pouco tempo vamos anunciar e fazer a promoção. Estejam atentos, inscrevam-se. Esse não vai ser transmitido online. Atenção. Não, esse é só presencial. É só presencial. Quem quer tem que estar. Exatamente. Obrigado a todos, boa tarde. Quem quiser ficar connosco para a cerimónia de entrega de cédulas aos novos advogados, está convidado.